Leitura do livro Os Segredos da Longevidade, do autor Edmond Saab. Hoje iremos ler o prefácio, a apresentação e a introdução. Prefácio: Conhecer a si mesmo, por Monja Coen. Você se conhece de verdade? Sabe de suas necessidades verdadeiras? Percebe como escreveu o Dr. Edmond, como está se sentindo e do que necessita para ficar melhor ainda? A quem procurar? Onde encontrar? O que necessita para viver melhor? Conhecer-se é o passo inicial da cura e ou da prevenção de qualquer doença física, mental ou social. Parece simples, mas não é. O mais íntimo pode ser o mais distante. É o nosso corpo. Deveríamos ter uma grande intimidade com o nosso corpo físico, mas não o conhecemos tão bem. Não percebemos suas necessidades verdadeiras. Por exemplo, você é capaz de reconhecer a diferença entre a fome e a vontade de comer? A diferença entre o sono tranquilo e o cansaço extenuante que faz você desmaiar na cadeira, no sofá, na direção de um carro ou moto? Percebe a diferença entre a sexualidade saudável e os desvios sexuais, o apego aos prazeres? Prática atividade física que equilibra o corpo, mente ou excede causando lesões? Ou faz menos do que deveria, aliás, do que seria adequado para a sua saúde? A mente humana, a sua mente, você deveria ter grande intimidade com a sua própria mente. Será que tem? Reconhece os diferentes estados emocionais e escolhe suas respostas? Sem julgamentos, é capaz de treinar a si mesmo para ser uma pessoa alegre, contente, com existência capaz de conduzir sua vida com leveza e ternura? Ou se deixa levar pelas emoções? Grita, esperneia, reclama, chora, se encolhe, se esconde, foge para o inconsciente e quer dormir, dormir, dormir. Quem é você? O que é você, ser humano? Conheci um mestre zen coreano nos Estados Unidos que perguntava ao aluno: quem é você? E o aluno respondia seu nome. Não perguntei seu nome, perguntei quem é você, insistiu o mestre. Esse diálogo se prolongava por algum tempo até que o aluno dissesse: não sei, não sei quem sou. Esse não sei é de sabedoria. Vai além de todo o conhecimento do personagem que criamos para nós mesmos. Antes do nome, da profissão, das preferências, das escolhas, quem é você? Ser humano, sim, com certeza. E o que é um ser humano? Você pode acessar verdadeiramente esse estado básico de apenas um ser humano? Acessar a sabedoria que transcende o conhecimento comum e não se prende a palavras, mas às experiências reais de si mesmo? Conhecer apenas não é suficiente. Reaprendi isso em um diálogo com o professor Mário Sérgio Cortella, quando me relatou o seguinte: monja, eu sabia que o cigarro não era benéfico e fumava. Fumava muito. Levei anos para deixar de fumar, mesmo sabendo dos inúmeros prejuízos para a saúde. Conhecer apenas não é suficiente. Conhece-te a ti mesmo, teria dito Sócrates. O que é conhecer a si mesmo? Quem nos ensinou a pensar, a falar, a sentir, a escolher. Como fomos treinados? Por quais experiências passamos para nos tornarmos o que somos agora? Podemos nos modificar? Nos transformar? Certamente, mas é um trabalho contínuo e delicado, profundo e sutil de fazer escolhas adequadas, até mesmo de como sentir e pensar para melhor compreender a realidade.
Segundo a tradição budista, nós, seres humanos, somos compostos por 5 agregados: o corpo físico, as sensações, as percepções, as conexões neurais, as consciências. Nosso corpo está em constante transformação e é por meio desse corpo e dos órgãos dos sentidos que desenvolvemos percepções da realidade. Fazemos conexões neurais e temos consciência. Algumas consciências são reconhecidas, a de cada órgão dos sentidos: visão, audição, paladar, tato, olfato. A consciência que gerencia, organiza todas essas consciências vinda pelos órgãos dos sentidos, uma outra consciência que leva informações obtidas pelos sentidos até uma grande memória, a consciência de tudo que já foi e está ali armazenado. A consciência que trouxe a mensagem é a mesma que leva de volta a nossa reação ou resposta ao estímulo. Mas cada vez que ela leva uma mensagem à grande memória, ela modifica essa grande memória. Da mesma maneira, ela leva da grande memória uma resposta ao estímulo recebido. Tudo acontece em milésimos de segundo e não há nada fixo ou permanente. A percepção da impermanência e, ao mesmo tempo, da interconectividade de todo o nosso corpo, aliás, de todo o nosso sistema vivo, pode ser desenvolvida, treinada por meio de práticas mediativas, bem como de filosofias e estudos acadêmicos. Para meditar, basta encontrar um local tranquilo, nem muito claro, nem muito escuro, de preferência sem excessos de sons ou ruídos. Sente-se de maneira confortável, mas consciente e segura. A coluna deve estar ereta e a cervical alongada. Levante e baixe os ombros algumas vezes, gire a cabeça delicadamente, encontre o centro de equilíbrio, ajuste a respiração e observe em profundidade a si mesmo. Há pensamentos ou não pensamentos, pensar e não pensar, ir além de ambos, sem preferências, observar como um cientista, sem julgar. Observar para entender, conhecer. É apenas por meio do conhecimento de si mesmo que poderá utilizar melhor o que você é. E você não é apenas a história de sua vida de agora. É também a história da vida humana, a qual só é possível em relação a todas as outras formas de vida. O foco é a respiração consciente. Quando isso é claramente sentido, experimentado, realizado, dizemos que a pessoa se torna um ser de luz, de clareza, uma pessoa iluminada. O foco é a respiração consciente. Quando isso é claramente sentido, experimentado, realizado, dizemos que a pessoa se torna um ser de luz, de clareza, uma pessoa iluminada. Precisamos conhecer as alterações emocionais e perceber que estas alteram a respiração e vice-versa. Assim sendo, se conseguirmos trabalhar a respiração profunda e sutil, seremos capazes de acalmar nossos ânimos, tranquilizar nosso sistema físico e mental, encontrar um estado neutro e equilibrado. Seremos capazes de conhecer as necessidades verdadeiras pelas quais estamos passando e de procurar o necessário para ficar bem. Dr. Edmond nos apresenta neste livro o que nos torna mais conscientes de nós mesmos e o que podemos fazer para viver melhor, com mais saúde, mais alegria, contentamento e assim sermos corresponsáveis por uma sociedade mais digna e feliz. Vamos praticar o caminho da libertação, que é o da saúde física, mental e social? Venha conosco. Conhecer, reconhecer suas necessidades verdadeiras e saiba onde encontrar a cura ou a prevenção de alguns dos nossos males. Não desista da vida, não desista de você.
Tente outra vez e descubra que é possível ser saudável e feliz. Boa leitura e ponha em prática o que aqui pode aprender. Mãos em prece. Monja Cohen, paciente de Dr. Edmond. Apresentação. Ao assistir ao Congresso Internacional de Medicina, comecei a prestar atenção em um palestrante muito empenhado em passar os seus conhecimentos. Preocupava-se mais com a didática do que com a retórica. E o seu objetivo principal na explanação firme, coesa e científica não era com o de todos os outros. O alvo era aquilo de mais sublime, mais coerente e mais eficaz que existe na medicina: prevenção. Médico é doutor que é docere, que quer dizer ensinar. E ele, com um poder de síntese e palavras simples, porém profundas, ensinava a plateia a se manter saudável. Eram várias frases de efeito marcantes que se entranhavam nos neurônios dos ouvintes, que não retiravam os olhos daquele ser biblioteca do bem. Após a conferência, fiquei na fila para conversar e fiquei sabendo, atônito, que não era um professor de universidade. Era um médico que gostava de clinicar, que estudava muitas horas por dia, um verdadeiro autodidata. Conheci muitos autodidatas nos meus 50 anos de medicina, mas ele era um verdadeiro autodidata voltado não para o próprio ego, mas para o bem-estar daqueles de quem cuidava, daqueles que nele depositavam o bem mais precioso, a própria vida. Naquele momento, o que eu mais desejava era tê-lo perto de nossa Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica, para fazer parte da nossa equipe de professores. Tive a oportunidade de devorar o seu best-seller, Manual do Proprietário, lido por mais de 30.000 pessoas. E o que lá encontrei? Ensinamentos para que os pacientes pudessem argumentar com seus médicos. Medidas e procedimentos que dependem da própria pessoa para se manter saudável. Mais uma vez, o cardiologista, quero dizer, o grande clínico da medicina interna, ensina como prevenir doenças. Entretanto, ainda não satisfeito, esse médico que está em contínuo movimento escreveu outra joia da literatura médica, Os Segredos da Longevidade. Aqui se aprofundou ainda mais nos seus ensinamentos. Creio que nem a maioria dos médicos sabe o que lá está escrito. E escrevo estas palavras muito entristecido, porque nas faculdades de medicina os estudantes aprendem somente a tratar de doenças sem a preocupação com a prevenção. Os professores das universidades ensinam o que aprenderam com seus antigos mestres. Não ensinam que a esteatose hepática pode ser revertida, que uma placa de ateroma pode diminuir ou até desaparecer, que as artérias enrijecidas podem se tornar elásticas, que temos meios de diminuir o volume da próstata sem cirurgia, que não existe depressão refratária e que tumores não responsivos à quimioterapia, radioterapia e cirurgia ainda têm grande probabilidade de regredir, etc. E os alunos, estes somente querem saber quais são as drogas mais modernas descobertas pela indústria farmacêutica. Qual é o último trabalho científico com as melhores evidências, as quais, em geral, são escritas por cientistas remunerados pela própria indústria que fabricou a droga? E assim aprendem a tratar os pacientes de modo dito científico. Os trabalhos duplos cegos, randomizados, controlados com placebo e com um grande número de casos, são aqueles que buscam a verdade. Entretanto, esse modo seria muito eficaz caso fôssemos epidemiologistas e se tratássemos de um rebanho de pacientes por vez. Mas somos médicos e tratamos de pacientes um
a um. E não poderia ser diferente, pois cada paciente tem suas características próprias. Estamos diante de seres humanos com histórias de vida diferentes, em um meio ambiente peculiar, com patrimônios genéticos diversos, e não faz sentido englobá-los e rotulá-los para receberem diversos e não faz sentido englobá-los e rotulá-los para receberem o tratamento como assim chamada melhor evidência científica, que é estatística. Atualmente, os médicos trocam a anamnese e a propedêutica, isto é, o ouvir e o examinar, por exames laboratoriais e de imagem muitas vezes invasivos e lesivos à saúde. E o pior, acreditam fielmente neles. Sonhamos com o dia em que os estudantes de medicina aprenderão a raciocinar com os próprios neurônios, colocando em ação o seu livre pensar e a estudar os pacientes nos seus vários aspectos antes de dar nome ou tratar. Aliás, os nomes que aprendemos, diagnósticos, poucos significam, são apenas rótulos, carimbos. Os pacientes não estão à procura do último medicamento lançado com toda a força do marketing farmacêutico. Eles não querem fazer os exames mais sofisticados. Desejam e, de fato, necessitam de uma anamnese bem feita, de um exame clínico à moda antiga e de uma abordagem não necessariamente com drogas. Entretanto, se for o caso que seja um medicamento eficaz, seguro, se possível, não tão dispendioso e importante, que esteja há muito tempo no mercado para não ser surpreendido com os efeitos colaterais inusitados e muitas vezes ocultos pela indústria farmacêutica de má fé. O paciente necessita de alguém que o escute, que dê valor às suas queixas, que lhe dê segurança e transmita confiança. Ele quer saber o que está acontecendo consigo mesmo, quer informações. Como já escrevemos, além de receitar, o médico deve agir como professor, instruindo, ensinando e mostrando os caminhos da manutenção da saúde e da prevenção das doenças. Doutor, docere, igual ensinar. Esse é o modo de agir do Dr. Edmond. O verdadeiro médico cuida do organismo como um todo, nunca se esquecendo de afastar a causa da doença, porque não existe doença sem causa. Afastando a causa, desaparecem os efeitos. O médico deve ter em mente que a relação íntima entre a causa e efeito é uma verdade na física e na química. E como nossas células são formadas por átomos e moléculas, também é uma verdade na medicina. Se acrescentarmos ao nosso desempenho médico e científico a paciência, a compreensão e o carinho, isto é, se agirmos simplesmente como seres humanos, aí sim alcançaremos o ideal, a arte de cuidar. E o livro Os Segredos da Longevidade, do Dr. Edmond Saab Jr., enaltece esse modo de cuidar dos pacientes. Professor Dr. José de Filipe Júnior, fundador da Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica, doutor em Ciências Médicas pela USP, livre docente em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundador da Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Pouca ciência acompanha, a arrogância nos afasta de Deus, enquanto muita ciência é acompanhada pela humildade e dele nos aproxima. Autor desconhecido. Introdução. Cura é sensibilidade, ciência, crença e amor. Criei este livro para ser um manual do usuário, porque não apenas a tecnologia precisa de um guia. A máquina humana também requer seu manual de instruções. Iniciei o primeiro livro com uma frase que não canso de repetir.
E quem é meu paciente conhece muito bem. Não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes. Cuidando de meia dúzia de situações, somos capazes de prevenir, curar ou ao menos melhorar grande parte das doenças. A questão é: como conscientizar pessoas tão vulneráveis a um modelo de saúde que não pensa em curar a causa, mas apenas o sintoma? Reflitam sobre esta frase do filósofo Edmund Burke. Tudo o que é preciso para o triunfo do mal é que as pessoas do bem nada façam. Mesmo caminhando por trilhas difíceis, continuo minha jornada pela prevenção. Criar diretrizes para manter a saúde e não somente os protocolos da indústria para tratar as doenças é o objetivo de Os Segredos da Longevidade. Este meu segundo livro tem a intenção de ser complemento do primeiro, com novos estudos e constatações para que todos possam usufruir dessas informações em prol da saúde integral. Uma nova consciência sobre o funcionamento da máquina e como tirar o máximo de proveito dela. Abastecê-la com o que há de melhor e conseguir uma alta performance, eliminar o que prejudica o seu funcionamento, ajustar todas as engrenagens e fortalecer seu sistema, com ajustes e prevenção. Essa maravilhosa e perfeita máquina terá mais longevidade e, acima de tudo, qualidade de vida enquanto está em funcionamento. Muitas vezes, quando me deparo com alguns casos, percebo que a máquina já está muito debilitada e os resultados poderiam ser muito melhores se a intervenção tivesse sido realizada precocemente. Nessas horas me pergunto, por que não usarmos então a medicina preventiva desde a gestação, depois aplicá-la ao recém-nascido, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso e assim por diante? Vamos pensar na origem da vida. Gestante com hábitos saudáveis, nutrição adequada, suplementação de minerais, vitaminas, ômega 3, antioxidantes e prática de atividade física será uma gravidez sadia, com menos diabetes gestacional, hipertensão pré-eclâmpsia, entre outras. Gestantes com níveis ótimos de ômega 3 e iodo, por exemplo, geram bebês mais saudáveis e inteligentes. Dados comprovados por inúmeros trabalhos científicos criados com uma alimentação correta e medicina preventiva, esses bebês se tornarão adultos mais saudáveis e inteligentes. Sim, trata-se de melhoria genética. Todos esses fatores associados a uma educação com o objetivo de gerar seres criativos com saúde e inteligência emocional, mais recursos e valores morais resultariam em uma nova humanidade composta por seres que são capazes de comandar seus pensamentos e ações, que encontram felicidade e alegria nas artes, nos esportes, no conhecimento, nos relacionamentos e principalmente dentro de cada um. Talvez seja um sonho, mas é isso que eu espero. É para isso que estudo e é o que eu pretendo levar para cada pessoa que tenho a oportunidade de conhecer. Por que criei este manual? O fato é que não temos um modelo de saúde. Criamos estratégias e diretrizes para tratar as doenças, os sintomas e não as causas. Pior que isso, essas medidas são criadas por interesses da indústria. Hoje, com tantas informações disseminadas, que de vocês já não leu nas mais várias mídias sobre esses interesses. Não são lendas, são fatos. A ressaca te pegou, tome X e ela passa. Está com dor de cabeça, engula o remédio Y, que a dor vai embora, e assim por diante. No final do comercial, extremamente rápido e com locução quase incompreensível, o locutor informa: se os sintomas persistirem, procure um médico. Isso sem falar nos tais produtos da indústria alimentícia,
como os biscoitos saudáveis enriquecidos com vitaminas, suco deliciosos com poucas calorias e ricos em minerais, ou o macarrão que fica pronto em 3 minutos. Existem até as margarinas ricas em ômega 3 e fitoesteróis para a saúde do seu coração, aprovadas por associações médicas. É muito assustador. O que proponho é criarmos diretrizes para manter a saúde. O Manual do Proprietário foi iniciado em 2008 e transformado em best-seller a ser publicado em 2010. Um guia de saúde e bem-estar que vai ajudá-lo a compreender os mecanismos do seu corpo e acabar com a crença de que sua doença não tem cura. Criei esse manual por não mais suportar ver o aumento da incidência de doenças crônicas degenerativas como obesidade, diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, artroses, depressão, doenças autoimunes, demências, câncer. Pensava na nossa ineficiência médica em prevenir essas doenças ou tratá-las. Tratando os sintomas e não as causas, estamos tapando o sol com a peneira. Acompanhe algumas situações corriqueiras. As dores das artrites e artroses são tratadas com anti-inflamatórios, corticoides que melhoram por algum tempo o desconforto, mas o processo causador degenerativo continua atuando até essas articulações apodrecerem e serem substituídas por próteses. A gastrite, o refluxo gastroesofágico, a azia são tratados com antiácidos à base de alumínio, causando doenças neurodegenerativas. Os bloqueadores da bomba de prótons, como o omeprazol, o lansoprazol, o esomeprazol, que interrompem a produção de ácido clorídrico, levam à desnutrição e à proliferação bacteriana no tubo digestivo. O uso indiscriminado de diuréticos em qualquer tipo de hipertensão provoca a privação de vários minerais desnecessariamente, causando as mais diversas alterações no organismo, inclusive o câncer. Pesquisem sobre a enorme associação da utilização do diurético hidroclorotiazida e o câncer de pele. Diabéticos recebem medicação para aumentar a produção de insulina sem nunca terem se submetido a exames de dosagem desta em jejum. Muitos diabéticos têm produção excessiva de insulina e não precisam dessas medicações, e sim de outras aliadas a alguns minerais que otimizam a utilização da insulina. Mas em vez dessa verificação, controlam-se somente as taxas glicêmicas, ignora-se a oxidação, a inflamação, a glicação e o sistema continua desmoronando, destruindo as artérias e nervos desses milhões de pessoas e levando a amputações, cegueira, insuficiência renal, disfunção erétil, infartos e derrames. Estou citando alguns casos para que vocês, leitores, tenham uma ideia, ao avançar no livro, de que esses exemplos são apenas a ponta do iceberg. Ou vocês acreditam que, de repente, ao acordarmos pela manhã, descobrimos que estamos com diabetes, hipertensão, câncer, entre outras doenças? Ou ainda que ficamos doentes por falta de medicamentos? A resposta é não. A doença vem muitas vezes silenciosa, amadurece por anos ou décadas até eclodir. E o pior é que poderíamos saber disso e prevenir muito tempo antes sem passar por tanto sofrimento. Puxa, por que nossas mães não colocavam um pouquinho de remédio para diabetes ou hipertensão dentro de nossas mamadeiras? Ou então a mamãe já deveria tomar alguns remedinhos no final da gestação para nos passar através da amamentação para prevenir que não ficássemos diabéticos ou hipertensos, não é?
Agora, deixando um pouco a ironia de lado, faço aqui um alerta. O que de fato estamos fazendo é aguardar que quebremos as pernas para comprar muletas ou uma cadeira de rodas elétrica, de preferência, em vez de cuidar dos ossos e nunca precisar usar esses acessórios. Pensem sobre isso. Reflitam sobre este estudo realizado na Califórnia em 2018. Foram alocados em salões de barbeiros, enfermeiras e farmacêuticos, orientados por médicos para que aferissem a pressão arterial dos clientes e, se necessário, lhes prescrevessem medicamentos. Ao final de um ano de acompanhamento, observaram que 90% dos pacientes se mantinham ainda em tratamento e que suas pressões estavam muito baixas. Aliás, estavam mais baixas. Concluíram que é muito importante cuidar de pacientes portadores de doenças crônicas de uma forma bem próxima, de preferência na própria comunidade deles. Realmente triste. O que fizeram para que essas pessoas não tivessem desenvolvido a hipertensão? Impediram que fossem bombardeados com propaganda de fast foods, Coca-Colas, nuggets, etc.? Orientaram essas pessoas a se nutrirem e a se exercitarem corretamente? O mais provável é que estivessem estudando estratégias para recrutar o máximo possível de clientes para a indústria farmacêutica. Até o final desta leitura, vocês vão encontrar soluções para todas essas questões e faço votos de que possam aproveitar muito cada informação e aplicar no dia a dia pelo amor e não pela dor. E aqui concluímos.